Olá, boa tarde. Hoje é 19/11 de 2024, Antigo Testamento, parte 1240. Estou aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para honrar a glória de Deus. Então, o altar do testemunho. Então, Josué capítulo 22, versículo 26 em diante. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e os seus objetivos. Então, Josué 22, versículo 26. Então, todo mundo tem parte no Senhor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo mundo tem a parte no Senhor. Quem crê e aceitar Jesus e se batizar, vai ser salvo. Quem fizer a vontade do Senhor vai ser salvo. Então, o Senhor veio, o Espírito Santo concebeu em Maria, e Jesus cresceu, ensinou o Evangelho, segundo as Escrituras, foi crucificado e ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites, por toda a humanidade, para salvar todos e todas as nações. Então todo mundo tem essa parte no Senhor, da salvação, de aceitar Jesus, se batizar e fazer a vontade do Senhor e ser salvo. Amém? Então tome posse. Você tem parte no Senhor. No versículo 26 está escrito assim: pelo que dissermos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício. Imagine eles explicando a Eleazar, a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e aos príncipes que foram com eles, os milhares de Israel, dizendo isto. Eles dizendo: é por causa disso, disso, disso. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos o altar, não para holocausto nem para sacrifício. Então o altar que eles fizeram não foi para holocausto nem sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre a nossa geração, depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam: amanhã nossos filhos não têm de parte no Senhor. Então a preocupação da tribo de Gad, a preocupação da meia tribo de Manassés, da tribo de Ruben, era que as gerações futuras, depois deles, viessem a dizer para os filhos deles que eles não tinham parte no Senhor. Em outras palavras, para que os filhos deles, as gerações futuras, não impedissem eles que estavam antes do Jordão a entrarem depois do Jordão em Israel e impedisse eles de adorar, de fazer holocausto, sacrifícios e fazer ofertas pacíficas ao Senhor. Era a preocupação deles. E isso era testemunho para que eles não o atrapalhassem. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos diga a nós e a nossas gerações. Então diremos: veja o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais. Não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Então era o testemunho entre eles e eles, entre o testemunho entre o povo diante do Jordão e o povo que habitava lá na congregação de Israel, em Israel, lá depois do Jordão. O Jordão em Israel. Era para testemunho. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos. Olha só o que ele disse. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando um altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Entendeu? Ele disse: nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando um altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. É porque em Israel tinha uma lei, que ele só poderia adorar o Senhor onde o Senhor escolheu, o lugar que o Senhor escolhia para habitar o nome dele. No caso, quando eles vinham de lá para cá, a cidade que manava leite e mel em Israel, eles tinham que parar a tenda e ali fazia a adoração ao Senhor, os holocaustos, ofertas pacíficas e sacrifícios ao Senhor. Depois tinha que ser só em Israel,
lá no templo, lá no templo, perante o seu tabernáculo, lá em Israel, que ainda não existia o templo, tinha um tabernáculo, depois que passou a existir o templo, foi construído. Então foi por causa disso, era o altar do testemunho. Eles se preocupavam que eles impedissem os filhos deles de servir ao Senhor. Hoje em dia é triste que tem pessoas que querem impedir as pessoas de servir ao Senhor, de aceitar Jesus, de se batizar, de fazer a vontade do Senhor, que faz pessoas desistir de temer ao Senhor, de congregar ao Senhor. Infelizmente, não desista, não faça ninguém desistir de temer ao Senhor. Não faça ninguém, nem peça ninguém de adorar o Senhor, de servir ao Senhor, para que você não seja um opositor, um inimigo, um adversário e perca a sua salvação. Lembrando que Deus ama todos, até os opositores. Deus ama e quer salvar todos, né? Então, Deus abençoe você e sua família, que nós vemos o altar do testemunho, o motivo por que foi feito.